Godoy, não só assim questão ideológica, mas tem uma outra questão, que é a questão financeira. Uma das coisas que eu sigo na parte empresarial, que sempre dá certo, é aquela questão do follow the money, né? Siga a trilha do dinheiro. Então, quando você quer fazer um projeto, você tem que antes ver quem que são as instituições que poderiam ser parceiras, financiadoras do seu projeto. E hoje, eu que atuo muito no terceiro setor, nessa parte de empresas sociais, no empreendedorismo social, você vê que os dinheiros, e é muito dinheiro, disponível a fundo perdido para grandes projetos, tem um viés por trás. Então, por exemplo, se você fizer um curso voltado a oferecer aulas de educação financeira para a comunidade, você não consegue pegar uma linha de crédito ou um financiamento a fundo perdido. Se você montar o mesmo curso, só que falar, por exemplo, que é só para um nicho específico, só para mulheres, só para qualquer classe, qualquer nicho que seja, e nichar isso, você consegue. Porque aí você vai achar algum patrocinador, alguma ONG, alguma empresa que está com essa bandeira forte e procurando projetos dentro da linha. Entendeu? Então é uma coisa que daí isso tensiona o mercado. Né? A gente fala às vezes da própria questão da diversidade. A diversidade, ela é uma riqueza desde sempre. Por exemplo, quando você precisa criar um novo projeto, uma campanha de marketing, quanto mais diverso for o público que você ouvir, maior suas chances de êxito. Porque mais gente vai se sentir representada. Quando você tem uma equipe de marketing e todo mundo pensa igual, todo mundo digamos assim, mesmo poder aquisitivo, branco, de olho claro e loiro. Essa é a sua equipe. Você põe 6 pessoas iguais. Você vai ter opiniões parecidas. Então, a diversidade nesse ponto sempre foi uma riqueza. Quando você monta um Rotary, que você vai pegar diversos profissionais, cada um de uma área, é uma diversidade. Então, tudo isso, assim, o conceito em base é uma experiência. Não tem como falar que isso não é bom. Até na própria política. Muitas das políticas públicas, elas não são melhores porque elas são criadas por pessoas que não têm uma proximidade com quem vai usar aquele serviço. Vamos falar de transporte público. A gente põe aqui numa sala 3 pessoas que nunca andaram de ônibus para discutir o transporte público. E bola, a melhor solução do mundo. Não sai, cara. Não sai, não tem Você vai precisar ter um engenheiro que estudou, especializado em transporte público, o cara do CREA, vai ter que ter equipe técnica, mas tem que ter os usuários, o motorista do ônibus, que é aquele cara que vai falar, é o seguinte, já que vocês estão fazendo esse projeto, eu que estou dirigindo o ônibus todo dia há 30 anos, gostaria de sugerir isso. E essas pessoas não são ouvidas. Não são ouvidas. Na hora que você vai criar uma política pública para melhorar a educação, cadê aquele professor que está ali todo dia com aquela turma de 30 alunos recebendo um salário totalmente defasado, sem correção, sem as inflações? Então, quando a gente fala em política pública, né, a parte de diversidade é muito importante. E para tudo, nos nossos negócios, você vai fazer uma campanha. Eu até vendo o filme do Steve Jobs. Cara, quanta coisa esse cara não errou? Uma campanha de marketing que de repente sai alguma coisa que ofenda um determinado público. Às vezes o cara não se tocou para ele. Às vezes é aquela coisa que a gente comenta assim. No próprio Dale Carnegie, quando eu fiz, né? O Dale Carnegie, quem não sabe, é um curso maravilhoso voltado para liderança. Excelente, né? Lidar com pessoas e tal. E aí eu lembro que eu tinha esse dilema em relação a um dos princípios até do começo, que é sobre a crítica, né? Lá eles defendem que não existe crítica construtiva. Porque sempre que você critica alguém, aquela pessoa, por mais que ela aprenda e evolua, também ela leva uma mágoa de quem a criticou. E quando a gente critica alguém, a gente tem que sempre refletir antes assim. Se você tivesse exatamente as mesma história e condições daquela pessoa até aquele momento, será que você teria feito diferente?
Teria feito parecido. Porque uma coisa é você com a sua espiritualidade, a sua bagagem, o que você aprendeu com seus pais, o que você aprendeu na sua vida, tá julgando e criticando um caso. A outra coisa é aquela pessoa que às vezes não teve toda essa evolução e teve que tomar uma decisão naquele momento. Então, assim, tudo isso, estamos filosofando já. Não, interessante, cara. Eu falo pra vocês, isso foi genial, meu. Porque a questão da crítica construtiva e essa questão da empatia também, né, cara? Da empatia. De você... Pô, a pessoa tem uma história, ela tem uma educação, né? Uma cultura que ela teve dentro daquela situação ali, ela agiu daquela forma. Por que ela agiu? Por isso que na política, sim, vai ser muito difícil vocês verem eu criticando alguém. Até, às vezes... Eu sou até cobrado isso. Aníbal, você não vai dar sua posição sobre aquilo, que eu cobro até da minha equipe, pessoal que me ajuda, com o marketing, eu falo, a gente pode criticar dizendo o que nós faríamos no lugar daquela pessoa, não o que ela fez. Uhum. Porque o que ela fez já foi feito. Hoje tem muito paraquedista que só fica ali, assim... criticando o que os outros fizeram e deram errado. Mas não dão a cara a tapa. Uhum. Ou não fazem nada também. Porque só erra quem faz, não é? Exato. Só erra quem faz. Quem tá ali, quem vem aqui no podcast, se expressa mal, mas o cara saiu de casa à noite, foi lá, falou, fez. Então a gente errar é preciso. Quando as pessoas entendem isso... É o que nos torna humanos. Exato. E é o que faz dar certo, né? Se você não erra, né? Agora a gente vai andar... Você vai andar de patins lá, tudo mais. Você vai aprender a fazer... isso. Se você não cai, você não rende. Pega o cara que caiu, aprendendo da mesma forma que você estava aprendendo. Aprendeu muito mais. Né? As quedas, elas são parte da nossa evolução, né? O meu pai sempre fala pra mim que o homem de sucesso é o que acerta mais que erra, né? Não quer dizer que você não vai errar, mas também você não pode... Erra rápido. Errar mais do que... Erra rápido que o acerto vem. E o luto, né? A gente, quando fala assim, luto, as pessoas só lembram da morte, mas quem estuda um pouco sobre o processo, né, do luto, que digamos, luto uma perda. Uhum. A perda é uma derrota, é um erro. Então... Quando a gente... É até uma dica para quem está nos ouvindo, estudar sobre o processo de cura, digamos, do luto, né? Uhum. Porque é com ele que a gente aprende. Né? Aprende a recomeçar a vida, recomeçar um negócio. Então, você entender, primeiro passar... que nem até ouvi uma vez de um amigo meu, falou, primeiro vem o luto, depois a luta, né? Então, você entender o que aconteceu... respeitar aquele momento, agradecer, né, por ter tido essa experiência e aí reagir. Porque o que você não pode é ficar repetindo o mesmo erro. Então, o processo de luto, quando a pessoa ela não entende ele, um processo de perda, ela tende a repetir sempre aquele erro até ela aprender, ou até sempre. Às vezes a pessoa não tem essa... não chega ao final disso.